Fala galera, e aí? Beleza pura, maravilhas? Sou Luiz Bassi Neto. Comecei a trabalhar bem cedo e por eu ter uma mente hiperativa desde criança, depois que eu fiquei sabendo isso, né, indo em psicólogo, procurando ter conhecimento do que estava acontecendo na minha vida, por que estava acontecendo certas coisas, né? E aí eu fui procurando esse conhecimento aí, né? E o interessante é que a minha mãe dizia que o filho do meu irmão, Luiz Augusto, era muito parecido com a minha personalidade. Ó, você era assim lá quando criança e tal. Né? E o meu irmão também muito parecido comigo e tal. E beleza, e o meu filho também parecido comigo, né? Porém, o meu filho, eu treinei ele diferente, né? Meu sogro um dia, espera só um minutinho, pode ficar aí, deixa eu tocou o telefone. Ah, inclusive é o meu filho aqui agora. Isso é muito legal para mim. Eu vou atender dentro desse vídeo, tá? Fala, Antônio, beleza pura? Maravilhas? Então tá bom. Como é que foi lá ontem? Eu tô gravando um vídeo, estou no meio do vídeo, que você tá no vídeo aí. Mas tá tranquilo, beleza. Não, mas diga aí, foi tudo bem? Tá beleza? Então tá bom. Tá precisando de algo? Então tá bom. Então mais tarde a gente conversa, beleza? Tudo é bom. Obrigado. Tchau, tchau. Então, quando nós estamos criando nossos filhos, na verdade a gente não está criando filhos, a gente está treinando. E, por eu ser hiperativo, meu pai e minha mãe, né, com todo respeito a eles, eles fizeram o melhor, deram o mais amor para mim que eles poderiam ter dado. Né? E o meu irmão também está dando muito amor para o meu sobrinho lá. Mas vamos lá. Aí, eu criando meu filho na mesa da família e tal, o meu sogro um dia falou, cara, fique esperto, não agita tanto o teu filho. Fique esperto. Falou para minha esposa, não falou diretamente para mim. E a minha esposa me falou e eu, pá, meu filho tinha 2 anos. E eu, ao invés de agitar o meu filho bastante, eu brincava muito com ele, eu estava sempre no apoio dele, né? Fazendo coisas junto. Por exemplo, andar de bicicleta, ele andou muito cedo. Não que eu exigia, colocava proteção. Tá, teu filho caiu muito tombo de bicicleta? Não, não caiu, não caiu. Por quê? Porque eu ensinei, eu estava sempre do lado, a gente tem uma chácara, um rancho, e aí a gente tem espaço lá, e eu tinha toda a paciência para realmente ensinar para ele o equilíbrio. Então tá. Por que eu estou te contando isso? Porque o treinamento da criança até os 6 anos, ele pode, mesmo a criança sendo hiperativa, ela pode se tornar mais consciente do que impulsiva. Toda criança é impulsiva até os 6 anos. Toda. A partir dos 7, ela começa a formar o cérebro racional, tá? O cérebro racional. O cérebro racional, ele mora aqui na frente, aqui, ó, do cérebro. Isso aqui é um cérebro, né? Na parte positiva. Então, a racionalidade, eu não sou racional para pensar negativo. Então, a minha essência não pode ser negativa. A essência humana nossa não é negativa, a essência nossa é positiva. Então, quando nós vamos treinar o filho, a partir dos 7 anos, criando o filho, treinando filhos, o que nós precisamos? Nós precisamos mostrar como resolver os problemas e não como ficar na parte negativa do cérebro, entendendo? Alimentando raiva, negatividade, tá? E não é que comigo foi assim, que alimentaram raiva ou não, mas o meu jeito de criação foi muito impulsivo daí. Então teve várias fases que minha mãe e meu pai me deram muita racionalidade, né? Então, por exemplo, que eu não precisava ter vergonha das pessoas. Poxa, minha mãe, o meu pai me levava no Banco do Brasil naquela época, em 1983, 84, 85, 86, eu andava muito, muito, muito com meu pai, muito com meu pai. E o meu pai me ensinava sobre negócio, me ensinava várias coisas, cuidar das coisas, né? Cuidar de animais, cuidar da terra, ia no banco, naquela época não tinha nada eletrônico, 84, essa época aí, né? Então é isso. Minha mãe ensinava o quê? A tratar os outros bem, a não maltratar as pessoas, né? Minha mãe me ensinou muito isso. Minha mãe me ensinou que para eu vender eu não precisava ter vergonha, né? Eu vendi vassoura com 10 anos de idade, eu vendi bastante vassoura pela cidade. Minha mãe me seguindo e mostrando, ó, se a pessoa falar que não precisa de vassoura, você agradece ela e fala que
mais para frente, outro dia você passa para oferecer a vassoura. Eu comecei as vendas muito cedo. Então, o que, que eu aprendi? A resolver o meu problema, por exemplo, com o dinheiro muito cedo. Então, o problema com o dinheiro, para mim, não tinha problema com o dinheiro. Tinha problema porque faltava, eu queria gastar muito. Né? Esse problema, sim. Mas problema em ganhar o dinheiro, eu não tinha. Tá? E aí, o que, que eu ganho daí na minha juventude? Na minha juventude, eu vim de uma cidade pequena, conhecia todo mundo e tal, que se eu fizesse negócio para enganar as pessoas, pô, o cara me pegava, entendeu? O cara me pegava, eu ia preso, né? Então, o que a gente aprendeu nessa cidade pequena? Fazer negócio com honestidade, né? Então, esses princípios, né, de honestidade saiu dali. Então, ó, vamos lá, só para dar uma regulada no vídeo. Do que a gente falou? Da impulsividade da criança de 0 aos 6 anos. Por que eu falei do meu sobrinho? Porque daí eu consegui me ver. Então, no meu filho, eu também me via, mas o meu filho foi menos impulsivo. E o meu sobrinho tem bastante hiperatividade, então eu me via nele, falei, caraca, é aquilo. Aí eu lembrava de momentos só da minha infância. Então, impulsividade de 0 aos 6 anos, e dos 7 aos 12 começa a criar racionalidade, beleza? Racionalidade, começa a entender, a ter discernimento do que quer, do que não quer, do que é bom, do que é ruim, beleza? E na juventude, acima dos 12, daí adolescência, né? E início da vida adulta. Aí o cara vai aprender princípios, entendeste? O cara vai aprender princípios. Então, nós temos um curso que ensina desde o sonho, definição de metas, objetivos, formar o plano de ação e realizar os seus sonhos. Então, eu fui estudar tudo isso aí para mim, para conseguir, por exemplo, andar de 2010, eu consegui comprar uma Dodge Ram 0 km, né? E ficou 12 anos conosco, a nossa família e tal. E depois ainda vender ela acima da tabela. Falaram que eu ia ficar pobre se eu tivesse a Dodge Ram e tal. E não era verdade, era mentira. Então, por quê? Porque aquela pessoa não desejava aquilo. Então, quando as pessoas não desejam aquilo, elas falam que você também não pode. Então, bloqueia, se bloqueia. Então, eu fui estudar para entender o que era bom, o que era ruim, o que era bloqueio, o que era libertação. Então. E aí eu chego a Jesus Cristo, né? Em 2020, na pandemia, eu comprei um curso de inteligência emocional do Paulo Vieira. Aí o Paulo Vieira, um dia, e o marido da Gabriela Rocha falaram assim, agora, se eu não te curei, é só Jesus. Falei, então, eu quero conhecer Jesus Cristo. Depois de 15 dias, fui na igreja daí, numa igreja evangélica, muito legal e tal. E depois de 15 dias, estava batizando, né? Batizar. Então, eu quero explicar tudo isso, contar a minha história aí, né? Para que eu possa te ajudar, entendeu? Para que eu possa te ajudar. Ah, Luiz, você quer me vender algo? Cara, comprei tanto curso, mas tanto curso, tá? Eu cheguei a pagar a mentoria de 100 mil reais, né? Entendeste? Para quê? Para aprender, para descobrir. E graças a Deus a gente adquiriu esse poder. Por que eu digo a gente? Porque tem um monte de pessoas que eu peço ajuda. Mentores, conselheiros, né? Funcionários, né? Esposa, né? Pai e mãe, sogro, sogra. Todo esse pessoal tá procurando ajudar a gente. E aí, graças a Deus, a gente ganhou um discernimento da vida, né? Ah, Luiz, mas você não precisa mais fazer curso? Claro que eu preciso. Agora queria em semana que vem em São Paulo, num curso de psicologia, muito top, né? Mas não quer dizer que eu não sei, que eu tenho dúvida, que eu tô com dor aqui. Não, essa dor eu não tenho mais. Graças a Deus. Eu digo graças a Deus porque a verdade é de Deus. Então, se a gente foca em descobrir a verdade, né? Qual? A do outro? Não. A que está dentro de mim, né? O que eu quero, o que eu quero, o que eu desejo, se é bom, se é ruim, o que vai prejudicar, se vale a pena ou não vale, né? A vida é passageira aqui, então nós precisamos se agarrar, né, no conhecimento de Deus. Esse é o princípio. E o restante a gente busca também é conhecimento, né? Ao meu canto que eu quero te mostrar aqui é meio bagunçado, tá? Mas eu sempre organizo, está na hora de organizar de novo já. Tá bom? Então, fiquem com Deus e indique esse vídeo para alguém que precisa, né? Alguém que quer descobrir o objetivo, que está em dúvida, né? Ó, está em raiva, às vezes a pessoa está revoltada, né? Ei, Deus não quer isso de você. Deus não quer isso de você. Deus te ama, agora você precisa remover a pedra. Você precisa remover a pedra. Aí Deus faz um milagre. Se você não remover a pedra é nosso esforço. Beleza pura? Tudo de bom. Tchau, obrigado. Valeu. Até. Deus te abençoe grandemente.